Isso aí, queridos, então nós estamos na série Jesus, né? E hoje nós vamos trabalhar então Jesus o Senhor. Nós gostamos muito de chamar Jesus de Salvador, mas para finalizar essa série, nada mais interessante do que nós entendermos o nosso Jesus Senhor. Para isso então nós vamos ler o Salmo 23, Salmo 23, 1 até o 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor. Gente, eu quero falar com você o seguinte. É muito interessante nós lermos a Bíblia, mas mais interessante ainda nós estudarmos ela, pesquisarmos ela, entendermos, compreendermos ela e principalmente, obviamente, colocar ela em prática. Para isso, queridos, quando nós formos ler um texto bíblico, é sempre importante nós fazer algumas perguntas para o texto. Quem que escreveu o texto? Onde ele estava? Por que ele escreveu isso? Qual a motivação do autor ter escrito isso? Qual era a circunstância que levou ele a escrever isso? E, principalmente, o que isso tem a ver com a minha vida? Nós somos incentivadores para que cada um de vocês, irmãos, tenha a própria vida espiritual, o próprio conhecimento, a própria busca por conhecimento, por leitura, porque nós pastores, nós líderes da igreja, nosso maior prazer, William, é quando a gente vê que um discípulo sabe caminhar com suas próprias pernas. Ele sabe conhecer, ele sabe buscar, ele sabe pesquisar por ele mesmo. Por exemplo, nós temos a Viva Store, queridos. Obviamente que é o ministério que levanta recursos financeiros para a nossa igreja, mas o principal propósito de nós criar a Viva Store é para que os nossos irmãos, pessoas de outras igrejas, a própria Cátia está vendendo para muitas outras igrejas aqui em Panambi, tenham acesso ao conhecimento. Então, por exemplo, você vai ver Bíblias de vários tipos de versão, Bíblias com vários tipos de comentários. Você vai ver livros que falam sobre família, livros que falam sobre Jesus, livros que falam sobre salmos, o meu próprio livro sobre salvação, livros que vão te ajudar a entender temas financeiros, temas de relacionamentos. Então nós, como igreja, temos que valorizar os instrumentos. Aí tu pede: Deus, me dê mais sabedoria. Deus compra um livro de Store. Engraçado, né? Deus, eu quero entender mais a Bíblia. Mas tem tanta Bíblia ali que tem comentário de todo tipo, né? E sem contar que você pode acessar o Google, que tem muito material bom. Mas tem uns que também, que pelo amor de Deus, né? Tome cuidado que tu vai acessar no Google. Não é porque está no Google que é bom. Tem que saber que tem que ser um bom estudo, um estudo legal, um estudo trabalhado. E aquilo que a gente faz então de você ler a Bíblia e interpretar ela, a gente chama de exegese, tá? Então, gente, você não precisa ser teólogo, você não precisa se formar em teologia para ser um crente que não só lê, estuda, entende, pesquisa, tem interesse. É algo inesgotável, uma fonte de água viva que não tem fim, gente, que todos nós podemos e devemos buscar. Então, quando eu leio esse texto aqui de Salmo 23, ele é um salmo muito conhecido, em especial o primeiro versículo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí a gente sempre diz que não vai faltar dinheiro, não vai faltar casa, não vai faltar finança, não vai faltar material, não vai faltar alegria, né? A gente bota no pano de prato, bota no pratinho de porcelana, bota na camiseta, e a gente nem sabe o que está falando ali. Porque hoje vocês vão entender o que significa você dizer: o Senhor é meu pastor. Hoje quero trabalhar com você isso. Existem textos assustadores na Bíblia, e para mim esse é um dos mais assustadores que tem. Quando a gente começa dizendo o Senhor, aqui não diz o papaizinho, o cheiroso do meu papai, aqui não diz o meu senhorzinho querido, não, aqui o Senhor. Aqui já tinha que parar tudo para nós fazermos um estudo. Quem escreveu esse salmo, pastor? Foi Davi.
Veja, não foi o rei Davi, foi um menino que era o mais novo dos filhos de Jessé, o mais rejeitadinho, o mais pobrinho, o mais sujinho, o mais esquecido, que tinha uma coisa muito boa nele, que era a presença de Deus. Ele buscava a presença de Deus. Ele não era rei, queridos, ele não tinha posição alguma, ele não tinha nada de posição naquela época, ele não tinha nada de unção derramada sobre ele. Ele era apenas um crente, que buscava Deus, que tinha intimidade com Deus, que tinha intimidade com a voz do Pai. Ele amava o Senhor. Poucos viam ele, poucos sabiam que ele buscava Deus, poucos sabiam que ele ouvia a voz de Deus como outros não ouviam. Tinham reis, tinham profetas, mas Davi estava totalmente esquecido, mas com uma intimidade com Deus espetacular. Tanto é que ele cuidava, a sua profissão, o seu trabalho era ser pastor de ovelhas. Ele cuidava as ovelhas do seu pai Jessé. E nesses cuidados com as ovelhas, então, do seu pai Jessé, ele ficava esquecido no campo, esquecido entre o rebanho, e ali ele ficava cuidando das ovelhas. Davi era músico. Então, quando Davi se emocionava, quando Davi se empolgava com a presença de Deus, ele fazia um louvorzão. Com qual público? Com as ovelhas. O público dele era as ovelhas. O show de Davi não tinha um ser humano para aplaudir. Muito pelo contrário, tinha urso querendo matar ele, tinha leão. Hora ele matava o urso, dá licença, deixa eu adorar meu Senhor. Matava o urso, matava o leão. Coisas interessantes que Davi fazia. Ele não tinha plateia. Um adorador não tem plateia. Um adorador não precisa estar num palco, não precisa ter gente olhando, ter gente aplaudindo. Um adorador só precisa ter um olhando ele e dizendo, estou gostando, que é o próprio Deus. Então Davi não estava nem aí com posição. Davi nem almejava ser nada de posições, de rei, de profeta. Ele queria uma coisa, ter Deus cada vez mais presente na vida dele. E aí, queridos, ele entendia sobre o processo de cuidar de ovelhas. Ele era um ótimo pastor. Ele sabia quando uma ovelha estava com fome. Quando a ovelha estava com fome, ele levava a verdes pastos para alimentar elas. Ele sabia que as ovelhas, elas não têm senso de direção, elas precisam ouvir a voz do pastor para saber para onde elas devem ir. Então ele dizia e falava com as ovelhas, fazia sons para as ovelhas seguir ele. Na época de Davi, tinham pastos verdes maiores, mais verdejantes, que para Davi chegar com as ovelhas até aqueles pastos, precisava passar por algo em Israel que se chamava Vale da Sombra da Morte. Era uma gruta, um beco escuro, aonde Davi precisava passar na escuridão, com vários bichos peçonhentos, lobos, urubus, tentando devorar as ovelhas, mas as ovelhas apenas acreditavam que se o pastor estava guiando elas, elas poderiam ir junto a ele. Então Davi ia levando as ovelhas do Vale da Sombra da Morte para passar pelo vale, em meio aos inimigos, urubus, lobos, bichos peçonhentos, bichos venenosos. E quando passava por esse Vale da Sombra da Morte, ali tinha então mais pasto para as ovelhas comerem, descansarem. E aí você vai perceber, queridos, que quando Davi queria proteger essas ovelhas, ele colocava óleo no narizinho, no focinho da ovelha. Botava óleo na cabeça da ovelha, porque aquele óleo espantaria os inimigos que tentariam devorar ela, que tentariam causar estragos nela. Quando surgia que talvez um lobo, um urso, um leão, para devorar as ovelhas, o que Davi fazia? Matava esses animais. Ao nível do cara, né? Matar urso e leão, né? Já se imaginou? Você vê uma barata, sai correndo. E não é essa mulher não, tem homem que sai correndo. Coisa de mulher. Tem homem que salta mesmo quando vê uma barata. Mas Davi matava leão. O que é isso? Eu fico pensando, mas o que é isso? Já tinha uma certa unção esse rapaz aí, até porque quando tu tem o Espírito Santo, você tem algo chamado coragem. Então ela não é fabricada quando você tem posição, ela vem junto com o Espírito Santo. E aí então ele fazia o seguinte, ele colocava as ovelhas comer nos pastos verdejantes diante dos inimigos. Ou seja, estava ali os lobos, os leões, os ursos, loucos para devorar as ovelhas, e as ovelhas de boa comendo do pasto e dando risada nos inimigos. Por quê? Porque as ovelhas eram top? Porque as ovelhas eram mais fortes? Não, porque o pastorzão estava ali.
porque aquele que cuidava dela estava ali presente, queridos. A ovelha ficava tranquila porque tinha alguém ali que ia defender ela. A ovelha estava tranquila porque tinha alguém ali que, se levantasse alguma coisa, ele defenderia ela. Olha que interessante isso. Você sempre entendeu que Deus ia fazer uma mesa, um banquete diante dos teus inimigos, teus vizinhos, tua sogra, né? O que não tem nada a ver. Prepara um banquete perante os meus perseguidores. Eles me odeiam. A gente cansou de escutar pregação que nos faz odiar as pessoas, né? A gente cansou de ouvir pregação que nos colocou somente ódio no coração. Sempre eu digo que perseguidor é um seguidor apaixonado que se arrependeu. Quando eu tenho minhas perseguições, eu dou risada por dentro, porque na verdade a pessoa é apaixonada por mim. A maneira dela falar que me ama: desgraçado pastorzinho. Aí, gente, então o que acontece? É só um seguidor ao contrário. Perseguidor. Em vez de te seguir, ele te segue ao contrário. Mas, gente, o que Davi está querendo falar nesse salmo? É muito simples. Ele fala para Deus o seguinte: Deus, para a honra e glória do teu nome, o Senhor me fez um bom pastor de ovelhas, o Senhor me fez um pastorzão top, o Senhor me fez um pastor que sabe cuidar de ovelhas, o Senhor me fez um pastor realmente alto nível. Eu sei como cuidar de ovelhas, eu sei como lidar com ovelhas, eu sei como alimentar ovelhas, eu sei como fazer com que as ovelhas fiquem tranquilas, eu sei proteger as ovelhas. Porém agora, Senhor, eu quero me colocar diante de Ti e fazer do Senhor o meu pastor. Eu agora, Senhor, me coloco como a Tua ovelha. Eu, Senhor, sem a Tua vontade, sem a Tua direção, eu não tenho para onde ir. Senhor, se Tu não me alimentar espiritualmente com a Tua palavra, eu vou morrer de fome, eu vou morrer espiritualmente. Senhor, quando eu passar pelas dificuldades da minha vida, vales a sombra da morte, eu preciso que o Senhor me guie, assim como eu guio as minhas ovelhas. Pai, quando eu for atacado por inimigos, Senhor, eu não quero ter raiva dos inimigos, se bem que me dá muita raiva, mas eu não tenho poder nenhum contra eles. Eu preciso que o Senhor esteja me protegendo. Aí ele começa a trabalhar aqui, queridos, uma coisa muito interessante. O Salmo 23:1, então, de início, vai dizer assim: o Senhor. O que Davi está falando? Deus, a minha vida a partir de agora é Tua, a minha vida te pertence, o Senhor deve fazer o que o Senhor quiser com a minha vida. Se o Senhor mandar eu para a esquerda, vou para a esquerda. Se o Senhor mandar eu ir para frente, vou para frente. Se o Senhor mandar eu ir para trás, eu vou para trás. Deus, se o Senhor mandar eu fazer, eu faço, Fran. Se o Senhor mandar eu não fazer, eu não faço. Se o Senhor mandar eu correr, eu corro. A minha vida é Tua. A minha vida agora é como um carro que o Senhor comanda. Eu não mando mais nem 1% na minha vida. Eu não mando mais nem 1 milésimo na minha vida. Toda a minha vida é Tua. Lhe pergunto, você já está pronto para dizer isso para Deus? Você de fato já fez isso para Deus? Se a tua resposta é não, então Ele não é o teu Senhor. Eu lembro quando eu entreguei minha vida para Jesus com 17 anos, eu tive essa noção na hora, eu tive essa noção exata. Quando eu ouvi a pregação, Kleber, e falaram para entregar a vida, eu entendi, era a vida, não era um pedaço, não era o meu cérebro só, não, era a vida. E eu pensei muito bem antes de eu fazer isso. Demorou 3 dias ali do acampamento, né? Era um acampamento de jovens. Eu me decidi, Lucas. Eu entendi a proposta. Calma aí, eu vou entregar minha vida. Vai mudar toda a minha história, então. Todos os meus hábitos, todo o meu estilo, todos os meus pensamentos, todos os meus sonhos e projetos, vai mudar. Vai ser tudo dele. Eu entendi. Mas a proposta que tinha de recompensa por eu seguir a Cristo, que era a vida eterna, me fez entregar a vida na hora. Senhor, entregar a vida ao Senhor pode custar muita coisa e vai custar, mas eu não troco o que o Senhor tem para dar, que é a vida eterna.